Nós estamos recebendo, tendo a satisfação de receber aqui no nosso programa MN Notícias, nesse horário das 18 horas, nós somos campeões de audiência nesse horário, o padre Luiz Francisco. Alô, minha galera boa, ouvintes da região do Poção 2. Padre Luiz Francisco é campo-maiorense, nasceu aqui no nosso município, é bacharel em Filosofia e Teologia pelo ICESP, Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, mestre em Teologia Espiritual na Universidade Pontifícia Gregoriana em Roma, reitor atualmente do propedêutico no Seminário Diocesano Dom Abel Alonso Nunes, promotor vocacional da Diocese e ainda atualmente representante do clero. Padre Luiz Francisco está aqui hoje no nosso programa para falar de coisa boa, o lançamento de um livro de sua autoria, um livro sobre a direção espiritual conduzida por leigos. Boa noite, padre, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma satisfação receber o senhor. Boa noite, Eldo Felipe, todos vocês que nos escutam através dessa emissora de rádio. É uma grande alegria estar aqui com você no seu programa para um pouquinho falar sobre esta grande obra, do qual é fruto de muitos estudos e dedicação minha. Padre Luiz, eu queria iniciar, antes de falar do livro, até mesmo para as pessoas que não conhecem ainda um pouco a sua história, como é que se deu o despertar da sua vocação? Você é natural aqui de Campo Maior, morava na região ali do Poção 2. Como foi que você descobriu essa vocação? Se tornou seminarista, depois padre, passou vários anos morando em Roma, na Itália, justamente estudando, e agora está de volta para Campo Maior servindo a sua diocese. Isso mesmo, eu sou natural do Poção 2, minha família mora lá, inclusive meu pai, meus irmãos. E a minha vida em igreja e despertar vocacional se iniciou também no berço da minha família. Mas, sobretudo, a partir do momento em que eu comecei a participar da Crisma, grupo de Crisma, então algo me questionava, algo me motivava a me dedicar cada vez mais às coisas de Deus. E foi através da Crisma, e depois é algo muito marcante na minha vida, no qual, Elder Felipe, você conhece, o movimento evangelizador Luz Vida. Sim. Você conhece, você é membro também deste movimento. E a minha vocação brotou a partir daí, do retiro do movimento evangelizador Luz Vida, quando em 2002, na cidade de Coivaras, quando eu fiz uma experiência de um encontro pessoal com Cristo, eu percebia no coração que Deus me chamava a águas mais profundas, a fazer algo na igreja, né? Foi aí que começa o despertar. Muito bem, nós estamos conversando com o padre Luiz Francisco, natural aqui de Campo Maior. Padre, eu queria perguntar uma coisa aqui para o senhor, justamente, o senhor foi falar sobre o Luz Vida, eu faço parte do movimento, sei da pedagogia, da metodologia utilizada, proporcionando que os jovens tenham o seu encontro pessoal com Cristo. É uma contribuição, foi um despertar para a vocação, sim, mas foi um despertar para o livro também, para o tema do livro, porque o livro ele trata justamente sobre a direção espiritual sendo conduzida por leigos, e uma das propostas do movimento Luz Vida é justamente fazer com que o jovem, o leigo, ele também seja protagonista da igreja. Com certeza, Elder Felipe, porque você sabe que teve uma experiência com Cristo através do movimento. A espiritualidade do movimento ela está imprimida no nosso coração. Mesmo com o meu tempo de formação, hoje eu tenho 8 anos de padre, depois do tempo de seminário e tudo mais, fui ordenado padre e fiz o mestrado em teologia espiritual, como você apresentou no meu currículo, em Roma, mas mesmo assim fica imprimido no meu coração. E o livro, ele também perpassa essa espiritualidade, ela contém também essa espiritualidade, essa intimidade com Deus, que está imprimida e nós colocamos por escrito nesta obra. E o seu livro, você tenta conduzir o leitor para que caminho? O senhor dá pistas de ações? Como é que funciona a didática, a metodologia que o senhor empregou na escrita do livro? Sobretudo, é uma metodologia científica,
mas eu considero de uma forma pastoral também. Tem muitos termos, talvez seja um pouquinho difícil, mas na maioria da parte do livro se dá para ter uma compreensão do que o que é a direção espiritual. E eu trabalhei essa temática da direção espiritual, que amanhã será o lançamento, reforçarei também este convite. É uma oportunidade que uma pessoa bem madura, espiritualmente, humanamente, é capaz também de ajudar outra pessoa também a se encontrar com Deus e cada vez mais se aprofundar na experiência de fé. Não é necessariamente ser um padre para ser um diretor espiritual na vida de outro, né? O que é necessário, de fato, uma pessoa bem resolvida, espiritualmente madura, que eu vou colocar, escrever, apresento como se deve ser essa preparação desta pessoa, né? Não é qualquer forma que se pode orientar uma pessoa, porque é algo muito sério, orientar a vida espiritual de uma outra pessoa. Com certeza, padre. A gente tem a visão de que apenas o padre, o bispo, pode fazer essa direção espiritual, e eu acho que a proposta justamente do seu livro é formar leigos para que também possam fazer isso e fazer de forma bem feita. E eu estava acompanhando aqui, já dando uma olhada nos capítulos, o senhor traz também uma reflexão sobre o ponto de vista de vários santos da igreja, né? Justamente, porque a direção espiritual, ela surge num contexto, né? Todo um contexto histórico, que nós vamos olhar para a vida de tantos homens e mulheres que contribuíram para essa dinâmica e ajudar outras pessoas, né? Desde lá do princípio, após apostólico, após a vinda dos apóstolos, depois de tudo isso, se dá continuidade também, surge homens e mulheres. Temos aqui a direção espiritual segundo São João da Cruz, no ensinamento de Santa Teresa de Jesus, Santo Inácio de Loyola, a Santa Faustina. São vários aqui, são 3 capítulos, é um livro que deve ser lançado esta semana. Qual é a data, padre? Justamente, o objetivo também de estar aqui no seu programa, Helder Felipe, para reforçar. O lançamento acontecerá amanhã, são 2 datas, né? Amanhã, a partir das 18 horas, no Seminário Dom Abel, porque também nosso seminário está em festa, está do seu padroeiro, São José. Nós estamos aí nos preparando para a festa de São José, no sábado. Toda noite, às 19 horas, estamos lá. Então, eu aproveito a oportunidade desta celebração, justamente porque a presença do nosso bispo, estará lá nosso bispo, nesta solenidade de lançamento, mas também depois presidirá a Santa Missa, a Santa Eucaristia, né? Então, convido você que está aí me escutando para amanhã, lá no Seminário Dom Abel. Você será muito bem-vindo. E o outro dia também é no sábado agora, dia 19, às 11 horas, lá na Livraria Diocesana Padre Ciron. Coffee break, padre? Justamente, né? Ali ao lado da catedral, né? O dia dos autógrafos. Isso mesmo. Muito bem. E, padre, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de por que o leigo tem que ser esse protagonista, porque o leigo nas pastorais ele acaba sendo a base, o sustento dos grupos, da igreja, das associações, a importância do leigo na vida da igreja, justamente para que haja esta movimentação através de incentivos como o lançamento desse livro, para que o leigo cada vez mais se aperfeiçoe e busque conhecimento. Porque uma pessoa, quando se encontra com Cristo, ela de fato, como a Sagrada Escritura nos apresenta, a pessoa é sal e luz do mundo. A pessoa é sujeito de transformação, é sujeito de mudança na vida, na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Quando nós nos encontramos com Cristo, irmão, irmã, que está aí me escutando, nos escutando através deste programa, quando nós temos uma experiência, um encontro com Cristo, Deus transforma a minha vida e transforma também a vida de outros através de mim, né? Então, onde você se encontra,
homem, os pais, mulheres, né? Jovens, crianças. Quando você tem a experiência com Cristo, aonde é que você está, você levará essa experiência e ajudará outras pessoas também a fazer esta mesma experiência. Ter esse encontro com Cristo, que é a razão da nossa vida. Muito bem, estamos conversando com o padre Luiz Francisco, da Diocese de Campo Maior. Padre, já fugindo aqui um pouco do assunto do livro, eu me lembro que em 2020 o senhor ainda estava em Roma, na Itália, e enquanto eu estava apresentando o Jornal Regional Primeira Edição, o senhor chegou a conceder uma entrevista para a gente, falando sobre como estava a situação da pandemia do novo coronavírus lá na Itália. Naquele momento em que o senhor nos concedeu aquela entrevista, muitas pessoas estavam morrendo, o vírus ainda não era tão conhecido, estava se espalhando de maneira desordenada. Eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência de ter morado fora, de ter conhecido outra cultura, de ter ido realmente para conhecer um local que é tão perto de onde fica o Santo Padre, o Papa Francisco, mas também vivenciar isso que não é todo dia nem toda década. É uma pandemia e estando fora de casa. De fato, foi uma experiência muito marcante, muito desafiadora. Eu morei 2 anos em Roma, pedido de Dom Francisco, para servir melhor a Igreja de Deus, no qual eu sou muito grato a ele por essa oportunidade de estudar para servir melhor a Igreja de Deus. Então, eu vivi em Roma, na Itália, 2 anos num tempo muito difícil, como você falou, o tempo da pandemia. Olhe, só 1 ano e meio, ou na verdade só 6 meses, eu estive livre, vivendo assim, fora de uma pandemia. O meu curso todinho, o meu mestrado, foi feito 1 ano e meio, num período muito difícil, delicado, que foi no período da pandemia, período muito difícil. Por isso que essa obra também, ela surgiu neste contexto, né? Nesse contexto. Mas eu posso dizer que essa experiência de viver lá, mesmo nessa situação muito delicada, não tirou o brilho, não tirou a alegria de experimentar também a cultura, de aprender outra língua, estar envolvido, perceber como é que a igreja vive lá. Nós somos uma mesma igreja espalhada no mundo inteiro, mas a igreja de lá tem a sua forma de agir, a sua forma de trabalho, né? E também a outra alegria era morar a 3 quilômetros perto do Vaticano, né? Onde o Papa está. Estive... Era vizinho do Papa. Era, praticamente, né? Podemos dizer assim. Então, foi uma experiência também enriquecedora conviver com os padres no Colégio do Pio Brasileiro. O Brasil, a Igreja Católica do Brasil tem um seminário de padres em Roma. Então, por lá você conhece, através dos padres do Brasil, conhece a Igreja do Brasil, pelos seus padres. Foi uma experiência muito enriquecedora para eu, justamente conviver com outros irmãos de outros presbitérios, de outras dioceses, de outros lugares do país, onde construí grandes amizades. Sou também muito grato, no qual eu escrevo também, ao dedicar esta obra, escrevo a eles também, porque nós nos ajudamos durante esse tempo. Perfeito. Então, vamos só reforçar aqui, Padre Luiz Francisco, o lançamento do livro A Direção Espiritual Conduzida por Leigos, uma proposta para a formação de diretores espirituais do Brasil. São 2 datas de lançamento, amanhã, sexta-feira, e também no sábado. Na sexta-feira, no Seminário Diocesano Dom Abel Alonso Nunes, às 18 horas, e no sábado, a partir das 11 da manhã, na Livraria Diocesana Padre Ceron, com sessão de autógrafos. Justamente, reforço o convite, você é o nosso convidado especial, irmão, irmã. E também, embora o público específico para o livro os nossos cristãos católicos, mas também no meu mestrado eu descobri que a direção espiritual é feita pelos evangélicos também. Então, se algum desperta para contemplar, ver como é que funciona, eu estou aberto, né? Seja bem-vindo, irmão, de outras igrejas, né? Quem deseja, o fiel agora da paróquia de Santo Antônio, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, paróquia de Nossa Senhora das Mercês, paróquia de São Pedro Nolasco, paróquia de Nossa Senhora das Dores, que deseja adquirir o seu livro, como é que ele deve fazer, qual a direção?
Qual a direção espiritual que o senhor dá para que a pessoa consiga comprar o seu livro? Pronto. Amanhã a editora vai disponibilizar preço e tudo mais, mas você pode adquirir na livraria Diocesana Padre Ciron. Em Teresina vai estar disponível na Nova Aliança, são editoras católicas, e também na Paulinas. Logo, logo, também na Paulinas vai estar disponível em Teresina. Você pode adquirir a sua obra assim nestes lugares. Muito bem, eu queria então que o senhor deixasse uma bênção agora para todos que nos acompanham ao vivo pelo rádio e também pela internet. Gostaria só de desejar felicidade a todos e uma minha gratidão, Helder Felipe, pela oportunidade de estar aqui com você. A você também que me escuta através dessa emissora. Estamos no tempo da quaresma, é tempo de se aproximar cada vez mais de Deus. Seja qual for a sua igreja, irmão, irmã, se aproxime de Deus. Estamos em tempos difíceis, né? Estamos aí superando uma pandemia, quase no final de uma pandemia, mas nós também temos um grande momento muito delicado no mundo, né? Presenciamos aí a guerra. Verdade. É momento para a gente se voltar para Deus, irmão, irmã. É um tempo de quaresma, se volte. Seja qual for, seja a sua igreja, se aproxime da sua igreja, se aproxime de Deus, né? Para os nossos católicos, mais intimidade, mais aprofundamento nas coisas de Deus, porque esse é o caminho que Deus quer para cada um de nós e a nossa felicidade verdadeira. Dizer que eu conheço o padre Luiz Francisco ainda na época que era seminarista. Me lembro que o meu primeiro retiro do movimento evangelizador Luz Vida, no ano de 2011, o padre Luiz ainda era seminarista, rapaz. Você lembra, padre? Lembro, sim. 2011, rapaz, está com 11 anos. Tem um carinho muito forte pelo Senhor. Eu agradeço a sua presença aqui. Muito além de divulgar o livro também, eu lhe considero uma das pessoas referências na diocese quando o assunto é direção espiritual. Não à toa que vem cuidando do propedêutico, ou seja, daqueles jovens que pleiteiam por serem padres, estão estudando para descobrir justamente mais ainda e aflorar esta vocação, mas também como amigo, como irmão em Cristo. Muito obrigado a sua presença aqui. Agradeço, Helder Felipe, obrigado. Antes de dar a bênção, eu faço apenas 2 comunicados ainda, posso dizer assim? Pode. Primeiro, eu gostaria de fazer, eu sou responsável também pelo Santuário Eucarístico Nossa Senhora do Rosário. Irmão, irmã, católico, irmão de fé, né? Se você gostaria de uma experiência de encontro com Deus, de um recolhimento, sobretudo agora na quaresma, vá lá no santuário, né? Aqui, principalmente os Campo Maiorenses, mas também os que estão próximos de Campo Maior, quando vem aqui, vá lá no santuário, momento para rezar. Lá Jesus, na hóstia santa, está constantemente lá exposto, esperando por você. Vá lá. Você, diante de qualquer situação difícil, o Senhor te espera e te ajuda a superar. E outro convite, se algum menino sente no coração o desejo de ser padre, querer buscar uma vocação ou outra vocação, eu aconselho a você, me colocar à disposição também, no seminário Dom Abel, mas você pode chegar até o padre da sua paróquia, entrar em contato, que ele vai dar os devidos encaminhamentos, também lhe ajudar a fazer um discernimento. Mas o meu muito obrigado, e eu deixo aqui com vocês a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.